E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Observe o som da trombeta, o que ele declara. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. As irmãs Meida e Renata cantam em momentos no tabernáculo da fé: minha alma renasceu. Eu te louvarei, Senhor, porque teu imenso amor se manifestou em mim. O teu Espírito me envolveu. Eu te louvarei, Senhor, porque teu imenso amor se manifestou em mim. O teu Espírito me envolveu. Hoje eu vivo a esperança, hoje eu vivo em plenitude. Minha alma renasceu, a graça aconteceu em minha vida. Quero agradecer, Senhor, por perdoar os erros meus e fazer que a minha alma resplandeça a tua luz. Quero agradecer, Senhor, por perdoar os erros meus e fazer que a minha alma resplandeça a tua luz. Hoje eu vivo a esperança, hoje eu vivo em plenitude. Minha alma renasceu,
Hoje eu vivo em plenitude, minha alma renasceu. A graça aconteceu em minha vida. A graça aconteceu em minha vida. A graça aconteceu em minha vida. Observe o som da trombeta, o que ele declara. Se você nos ouve através deste programa, é porque você confia na nossa mensagem. Você recebe algo que só pode vir de Deus, porquanto nós temos proposto falar simplesmente aquilo que procede de Deus. Trombeta. A trombeta na Bíblia Sagrada tem um significado muito importante, a ponto de milhares e milhares de pessoas ao longo do tempo suspirarem ardentemente em suas almas, em seus corações, pelo toque da trombeta, porque aquilo significava uma libertação total para eles. E o profeta de Deus, na mensagem à festa das trombetas, está nos advertindo exatamente para isso. Observe o som da trombeta, o que ele declara. Sem dúvida alguma, não há quem possa contestar, a trombeta significa uma mensagem que vem sob o poder supremo, nesse caso, poder supremo, que é o poder de Deus. E conforme já afirmamos, milhares suspiravam pelo toque da trombeta, porque isto significava uma libertação total. É dito no mundo todo essa grande verdade, a trombeta do Evangelho. O genuíno pregador do Evangelho é um trombeteiro do Evangelho, é um tocador de trombeta de Deus. Agora, muitos, ou quase todos, podem ouvir, mas nem todos podem ouvir no sentido de acatar, de receber, de obedecer, de agir conforme
aquele toque recomenda. Daí então, nós não podemos fugir do real significado da revelação. Significado, bem entendido, da importância da revelação. Coisa que nunca poderá ser superenfatizada, que é a revelação de Jesus Cristo. O Espírito nos deu isto. Quando os magos chegaram em Belém, possivelmente muitos amantes da natureza, dos céus estrelados, admiraram aquela estrela. Mas eles não sabiam nada do que ela dizia. 3 magos, apenas 3 magos, sabiam o que ela dizia, o que ela significava, para onde ela estava os guiando, para quem ela estava os guiando. Aquela estrela foi uma trombeta para aqueles magos. A mensagem de Lutero foi uma trombeta. Todo mundo ouviu, inclusive Roma. Observou, analisou, contestou, protestou os protestantes. Condenou o toque da trombeta daquele anjo de Deus. Eles não sabiam definitivamente o que ela dizia, para quem ela estava guiando as pessoas que eram reveladas então, simplesmente que a salvação é pela fé, é de graça, e não pelas penitências, indulgências e outros misticismos e superstições. Ah, sim! Quando o eco, o som daquela trombeta passou, logo ressoou novamente uma trombeta, a de John Wesley, com a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Resultando nisso nos dons pentecostais, nos dons espirituais, que pela mesma forma deixou aqueles que não tinham a revelação para isto completamente cegos, incautos, insensíveis e se pondo contra. Nenhum senhor daqueles escravos gostava do toque da trombeta. Às vezes esperava, sim, ouvia, sim, mas com protestos por dentro, lamentações até. Vamos perder a força do nosso trabalho, da nossa renda. Eles não querem perder os dízimos, as ofertas dos escravos, dos credos e dos dogmas e das superstições religiosas. A trombeta, quando você conhece esse som, o seu sonido, nada pode te segurar. Isto teria que ser exatamente assim, porque somente assim é que, estando 2 num campo, um é tomado e o outro é deixado. Tomado por quê? Porque ele conhece aquele som, aquela voz. Jesus disse em São João capítulo 10, que as suas ovelhas conhecem a sua voz
A voz de Jesus é uma trombeta para as suas ovelhas. Você que tem uma familiaridade com um quartel, sabe, entende o que significa um toque. Pode ser rancho, pode ser um alinhamento, e o soldado é obrigado a saber o que significa o toque. As superstições levavam as cidades a entender o toque do sino da matriz, se era defunto, se era missa, se era isto, se era aquilo. Oh, sim! Como poderia ficar um eleito de Deus sem atinar para esse toque da trombeta que chama para as bodas do Cordeiro? A trombeta também chamava para a festa do jubileu, jubilando. Aposentando, descansando. Deus usa a trombeta e seu exército se rege por esta trombeta. Recorde aqueles nas cidades muradas, eles não podiam sair para o jubileu. Não, senhor. Eles estavam dentro do muro, eles estavam fechados, enclausurados. Eles ficavam ali, estava acabado. Eles eram escravos para o resto de suas vidas e tinham que ser marcados, porque eles estavam dentro de muros, cercados por muros de sistemas. O que pode é o que está acontecendo, que tem acontecido. Muitos ouvem o toque, a mensagem. Isto até mesmo fala aos seus corações. Mas quando eles veem as muralhas, eles não podem sair dos seus sistemas, da tradição que os escravizou ou que os escravizaram. Mas Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles líderes religiosos diziam: quando que fomos escravos? Para sermos libertados? Eles não sabiam que estavam presos na tradição, por isso pegou a trombeta de Deus e crucificou-a, renegou-a, rejeitou-a. Não é outra coisa que acontece. Você vê que não entra nisto mérito pessoal, qualidade de homem. Não entra nisto, não conta. Para começar, isto é para escravo. É para homens e mulheres indefesos. Por que que nós desejamos que todos ouçam esse toque, esta mensagem? É porque nós sabemos o que ela significa, o que ela significou para nós e o que ela significa. Nós ouviremos o toque da chamada para aquela grande reunião nos ares. Não é aqui na terra, é nos ares.
ao encontrar com o Senhor nos ares, depois da primeira ressurreição, nos ajuntaremos, eu estou usando a linguagem de Paulo, aqueles que foram ressuscitados, e subiremos e encontraremos o Senhor nos ares. Como Isaac saiu ao encontro de Rebeca, enquanto Rebeca estava seguindo aquela trombeta de casamento para ela, o mensageiro, e se encontraram lá fora, para depois então irem para as bodas, e logo para a lua de mel, e logo para a vida interminável. Isso não falha, isso é Deus, isso é um toque divino. Você conhece isso, é pelo Espírito, não é pela mente, não é pelo intelecto. Isso é pelo Espírito, é pela alma. Você não pode explicar. Aleluia. Vemos todos esses exemplos do que causava a trombeta no Velho Testamento. Temos a promessa de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, associada a Hebreus 3, verso 8, que afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Ele permanece para sempre, sendo a palavra, o Verbo que se fez carne, a palavra manifestada. Isto é o que exatamente Ele declarou aos profetas. Os profetas, quando tocaram suas trombetas, eles sabiam o que aquilo significava para o povo. Isaías sabia muito bem o que significava quando ele tocou a trombeta e o som saiu assim: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O que aquilo significaria para o seu povo e para todo o mundo, a expressão máxima do amor de Deus, para que João pudesse escrever o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, meu ouvinte, meu irmão amado, não sou o homem digno de tocar essa trombeta, e nenhum dos verdadeiros que tocam essa trombeta se consideram dignos, ou se considera digno, nenhum deles. Mas não é a altura do atalaia, é a altura da torre, é a altura do muro que o atalaia ficava. Ele tinha a missão de tocar e avisar qualquer perigo que se aproximava. Não era pela sua própria altura, é a altura da torre. É onde você está aí na sua casa, no seu posto de dever, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus te abençoe mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Amém.